Hoje eu quero compartilhar com vocês a partir deste tema. Quando Deus nos encontra... Obrigado, irmão. Quando Deus nos encontra antes do erro. Poxa, você deve estar se perguntando, mas Ele não me encontra depois do erro? Sim, e várias vezes. É verdade que a graça de Deus e a misericórdia de Deus é a razão de a gente estar aqui, não é mesmo? Quantos erros nós cometemos e, apesar de tudo, olha só onde nós estamos. Na presença amorosa, misericordiosa de Deus, e está tudo bem. Está tudo bem porque Ele é assim. Ele nos ama, Ele nos acolhe. Ele nos amou, diz a palavra de Deus, antes mesmo de nós ir ao encontro dEle. Quando nós éramos pecadores e vivíamos no pecado, Ele já nos amava. Mas eu quero hoje refletir com vocês desta possibilidade também verdadeira e importante. Quando Deus nos encontra antes de um erro, o que pode acontecer? E eu vejo que vivemos tempos onde nós vivemos pressões, angústias, seja dentro dos relacionamentos que estamos, na família, no trabalho, na rua. A todo tempo e todo instante tem uma situação nova que provoca as nossas emoções e muitas vezes a gente sai da linha ou somos provocados a sair da linha. E às vezes a gente está sempre andando assim, né, com aquele estado de alerta, o contagiro lá em cima, o motor esquentando. E aí temos a possibilidade de Deus nos encontrar antes que façamos alguma besteira ou mais uma ou outra besteira. Antes que cometamos mais um erro. Deus quer nos encontrar, e Ele nos encontra, também em momentos assim, quando nós estamos prestes a derramar o copo, prestes a tomar decisões que podem nos comprometer. Ele também nos encontra nesses momentos, e isso a palavra de Deus quer nos ajudar a refletir esta noite. E para isso eu escolhi um personagem muito conhecido de nós, que é o personagem Davi, e a história está lá em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, primeiro livro do profeta, sacerdote, Samuel, juiz também, capítulo 25. E apesar do livro levar o nome do Samuel, o capítulo 25 é justamente o capítulo da morte dele. Mas não é sobre a morte de Samuel que queremos falar. Eu quero me concentrar, embora a história que envolve a mensagem está em todo o capítulo, já um pouquinho antes também, capítulo 24 já tem alguns episódios, mas especialmente nos versos 23 até o 37. Olha só. Diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Em algumas traduções, Nabal é um homem insensato. Não dê atenção ao que ele diz. Ele é um insensato, como o seu nome indica. O nome Nabal significa insensato. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida.
Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de tua serva. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Olha que interessante. Nabal, insensato. E Abigail agora, Davi louva pelo seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então, Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Repito, ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. O capítulo 25 de 1 Samuel, ele está situado entre dois momentos bem decisivos na vida de Davi. No capítulo 24, ele poupa a vida de Saul lá na caverna de En-Gedi. Davi poupa a vida de Saul. No capítulo 26, novamente ele se recusa a matar Saul. Mas, bem curiosamente, entre essas duas grandes vitórias de bom senso, de lucidez de Davi, a gente encontra aqui quase que uma tragédia, uma queda bem trágica do futuro rei de Israel. O profeta Samuel, aqui no versículo 1 do capítulo 25, ele morre. O ambiente é de luto. A tristeza, porque o juiz, o sacerdote, o profeta Samuel havia morrido. Davi ainda vive como fugitivo. Ele foi ungido como rei de Israel, mas ele estava naquele imbróglio com Saul. Saul não querendo sair do trono, Davi sendo perseguido por Saul e Davi tendo que viver como fugitivo. Mas ele tem uma promessa sobre a vida dele. Davi carrega uma promessa da palavra do Senhor sobre a vida dele. E ele está nessa situação. Ele protegeu os pastores de Nabal no deserto, e esse é o episódio que deixa Davi furioso. Ele protege esses pastores de Nabal, ele age ali com honra, como um verdadeiro rei, mas quando pede provisão a Nabal, ele recebe desprezo. Gente que você trata bem, e quando você precisa dela, te despreza. Essa é a situação de Davi. Nabal, cujo nome significa insensato, ele age exatamente assim, como insensato. Ele despreza Davi, ele despreza a justiça da sua consciência, ele despreza a gratidão, e Davi, então, ele reage. E ele reage com fúria. O coração de Davi, ele fica colérico. O homem que havia vencido o gigante Golias com uma fé no Deus Senhor dos exércitos.
ele quase cai diante da sua própria ira. Esse é o momento em que Davi, ele se encontra com essa sábia mulher, esposa de Nabal, chamado Abigail. É nesse momento que ela entra em cena. Na fúria, no coração colérico de Davi, na disposição de vingança contra Nabal, aparece uma mulher sensata, uma voz ponderada, uma voz sábia, uma voz que traz reflexão, pausa. E de forma bem providencial, a gente pode olhar também para aquilo que nós queremos na proposição de estudarmos o livro de Provérbios. Convidar também a comunidade, aqueles que já estão envolvidos no estudo bíblico, a se integrar do que o livro de Provérbios quer trazer para o nosso coração. Porque o livro de Provérbios é essa mulher sensata que coloca pausas na nossa vida, promove aquele hiato de sabedoria que elimina ou apazigua a nossa ira e nos ajuda a refletir as nossas posturas, os nossos relacionamentos interpessoais, a refletir o nosso coração, por vezes colérico. O livro de Provérbios quer ser este livro do bom senso, da sabedoria prática, da capacidade de nós guardarmos o nosso coração antes que o nosso próprio coração nos traia. Provérbios nos ensina que sabedoria não é apenas saber o que é certo, é agir certo, no tempo certo, mesmo quando o outro está errado. Provérbios, ele quer nos ajudar a viver com sabedoria, com o nosso coração guardado, protegido no Senhor. Provérbios é esse livro que se assemelha muito à atitude de Abigail. Espera aí, aonde o teu coração está te levando? Desse jeito você vai fazer besteira. Vamos se aquietar, vamos agir com sensatez. Voltando ao texto, aqui em 1 Samuel 25, a gente vê um provérbio bem encarnado na vida desta mulher. Nabal é a insensatez, é a representação da insensatez. Davi, ele quase age na insensatez. E Abigail, ela é a sabedoria aqui, se encontrando com Davi. E eu quero destacar 3 lições aqui deste encontro de Davi com Abigail que pode me ajudar, tem me ajudado e pode ajudar também a você esta noite. A primeira lição: a ira pode destruir o futuro que Deus está construindo. A ira pode destruir o futuro daquilo que Deus está construindo. Olha só, quando Abigail encontra Davi, ela não começa atacando Nabal. Ela não começa desqualificando o seu esposo. Olha a sabedoria desta mulher. Ela encontra Davi e ela não diz para Davi: Davi, meu marido é terrível. Ele não presta. Ele é um sem vergonha. Não. Ela fala com Davi não sobre Nabal. Ela fala com Davi sobre Davi. Olha a sabedoria desta mulher. Observe o texto. Ela se prostra, ela assume responsabilidade diante do que está acontecendo e começa a lembrar Davi, olha que interessante, sobre a identidade dele, quem ele é. Ela está dizendo, em essência aqui, Davi, você não é esse homem que está prestes a derramar sangue por vingança. Você não é esse homem. Essa não é a identidade que Deus está forjando no teu caráter. Você não é esse homem. Aqui está algo bem profundo, gente. Abigail protege Davi de Davi. Abigail protege Davi dele mesmo. Quantas vezes, cá entre nós aqui, o nosso maior inimigo não é o outro, não está lá fora, não está em Brasília,
Quantas vezes o nosso maior inimigo é aquela pessoa que a gente olha no espelho pela manhã? Davi, ele estava a poucas horas de manchar a sua história. Ele estava reagindo com o coração ferido, impulsivo, tomado pela emoção. Ele não estava sendo conduzido pela promessa que Deus havia feito para ele. Ele estava sendo conduzido pelo sentimento de raiva. E aqui cabe uma frase importante para destacar. O Davi de amanhã iria olhar para o Davi de hoje e sentir, sabe o quê? Vergonha. Essa é a verdade. Se ele vai adiante com o plano dele, depois de executar, ele iria olhar para trás e iria falar assim: meu Deus, o que é que eu fiz? Quantas decisões nós tomamos em minutos produzem arrependimentos na nossa vida por anos. Provérbios 4, 23, já pregamos sobre isso aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque um coração desgovernado pode destruir um projeto lindo que Deus tem para a nossa vida. Nosso coração desgovernado pode impedir que a coisa mais linda que Deus deseja para a nossa vida seja interrompida. Davi venceu Golias, mas quase foi vencido pela sua própria ira. Não é curioso isso? Vence um gigante e perde para o seu próprio coração. Quase. Segunda lição. Deus usa pessoas para nos impedir de ultrapassar limites. Deus usa pessoas para nos impedir de ultrapassar limites. Às vezes não é um anjo que vai aparecer na tua frente bonitinho, não, te saudando com carinho, com amor, com doçura, falando para você: olha, viu, veja bem, sabe o anjo do deixa disso? Né? Peraí, deixa disso. Quando eu jogava bola, tinha a turma do deixa disso, a gente chamava a turma do deixa disso. Quem já teve a turma do deixa disso? Quem já foi salvo pela turma do deixa disso? Quando a gente ouve a turma, né? Aliás, eu carrego no meu currículo algo vergonhoso, né? Fui expulso na copinha, faltou a turma do deixa disso lá, né? Ou faltou eu ouvir a turma do deixa disso. Na verdade, foi isso que aconteceu. Bom, é isso. As atitudes impulsivas que nos levam a carregar marcas depois, né, para a vida toda. Davi diz algo bem extraordinário aqui no texto. Ele diz assim no versículo 32: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje me enviou um anjo? Não. Me enviou você, Abigail, ao meu encontro. Observe, gente, Davi reconhece que foi Deus quem enviou Abigail. Percebe isso? Deus, bendito seja o Senhor por ter me enviado essa mulher. Não foi coincidência, gente. Foi uma intervenção. Uma intervenção. Porque se fosse amanhã, Nabal estaria morto. E Davi teria carregado culpa, sangue, peso desnecessário para a vida toda. Existem decisões que precisam ser interrompidas hoje. Hoje. Olha, eu não sei o que você está passando. Mas talvez tem coisas que estão ali no teu coração que você está flertando, desenhando, projetando, pensando, repensando, alimentando, que precisa de um basta hoje. Hoje. E sabe, Deus não vai enviar um anjo da turma do deixa disso. Às vezes Deus vai enviar uma mulher, um homem, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, que vai te falar de uma maneira, às vezes, dura, desconfortável, desagradável, mas vai te impedir de fazer uma grande besteira. Existem decisões que precisam ser interrompidas hoje. Porque se não forem interrompidas hoje,
amanhã pode ser tarde demais. O pecado tem um ponto que eu chamo de não retorno, entende? Paulo vai escrever assim: uma vez o pecado tendo concebido, o que acontece? Gera morte. Tem um momento em que o pecado pode ser interrompido de ser concebido. Mas depois que ele é concebido, o filho vem. E é a morte. É a morte. Então, existe uma linha que, se ultrapassada, nos leva a perder o controle. É isso que Paulo quer dizer lá, e é isso que a gente percebe aqui na abordagem de Abigail a Davi. Ele estava na linha limite. Se ele passa daquela linha, não tem volta. E é sobre isso que eu gostaria que você pensasse hoje. Porque Deus, em sua graça, talvez te trouxe hoje aqui, ou vai fazer você refletir durante essa semana, antes que você ultrapasse a linha, esse limite, que pode te levar a fazer algo que você vai se arrepender pelo resto da vida. E Deus, na sua graça, Ele envia alguém para te trazer uma palavra, talvez um conselho, um amigo, uma amiga, um cônjuge, um pastor, uma pastora, um irmão na fé, o patrão, um empregado, não sei, ele vai usar gente. Gente que talvez você vai olhar assim e vai até dizer: quem é você para estar me dizendo isso? Porque Davi poderia ter dito para Abigail: quem é você, mulher? Você sabe com quem você está falando? Eis que eu sou ungido do Senhor. Ele era ungido do Senhor mesmo. Deus quer te trazer uma palavra através de alguém colocado no teu caminho, no tempo oportuno ainda, no tempo exato. Algumas pessoas que entram na sua vida não para te agradar, mas para te salvar. Entende isso? Tem pessoas que entram na sua vida não para te agradar, para te salvar. Aliás, gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu já vi mulheres fazendo besteira por se aconselhar com gente que só queria lhe agradar. Sabe aquela conversa, desculpa, né? Eu posso falar dos homens também. Tanto faz. Mulheres que vão no cabeleireiro e derramam o coração lá, fala dos seus problemas e tal, e elas começam a te falar assim: mas olha, você não merece isso. Olha, você merece algo melhor. E você, e você, e você, e só fala de você te agradando, e você fortalece no teu coração aquela decisão: eu tenho que fazer isso. E aquilo que você estava alimentando não era a melhor decisão. Homens que também vão para a roda de gente escarnecedora, que julga ser o seu amigo, que lhe dão tapinha nas costas. Não é fácil, né, cara? Você deve estar aguentando cada uma. Cara, para com isso. Viu? Chuta o balde. Cuidado. Cuidado com gente que te aconselha massageando o teu ego. Cuidado. E eu não estou dizendo que às vezes a gente não precisa de alguém que nos abrace, de alguém que afirme a nossa autoestima em Cristo. Não estou dizendo que isso não é bom. Eu estou dizendo que às vezes existem conselhos destrutivos, destruidores na nossa vida, que vem camuflado de agrado. Lembre-se, quando Jesus aconselhava pessoas, ele não agradava, porque ele não veio para agradar, ele veio para salvar. E salvar é diferente de agradar. Abigail diz a Davi: que não te seja por tropeço, nem por peso no coração ter derramado sangue sem causa. Será que foi legal ouvir isso? Ela está dizendo: eu estou tentando proteger, Davi, a sua consciência. Porque uma parte da alma vai ficar lá, se você for adiante com isso. Uma parte da tua vida vai ficar lá. Quem já reagiu no impulso sabe disso. Não é? Quem já reagiu por impulso sabe disso. Uma parte da gente fica para trás. Algo se rompe por dentro. Quantos precisam que Deus intervenha hoje, no tempo e nas relações?
Porque somente o tempo de Deus é misericordioso. Tá, gente? Somente o tempo de Deus é misericordioso. E muitas vezes ele age por meio de pessoas. E se nós perdermos ou desprezarmos esse time de Deus, nós vamos mergulhar no pecado e na desgraça. Às vezes tem momentos que Deus chega na nossa vida e é aquele time da misericórdia de Deus, aquele limite final. Se a gente acolhe, se a gente ouve, a gente até suspira aliviado. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor que esse telefone tocou. Quantas vezes pessoas são livres da morte, gente que estava com uma corda no pescoço, gente que estava na ponte, gente que estava com a arma na mão, e o telefone toca. É um amigo, é alguém, uma mensagem, alguém atravessa o caminho e essa pessoa diz: bendito seja o Senhor que entrou na minha vida por meio desta pessoa, salvou a minha vida. Quantas vezes a pessoa estava prestes a fazer uma besteira, e ela pode ser salva por isso. Agora, quantas vezes o ao contrário também acontece, gente? E aí, claro, nós precisamos ali de uma promoção ainda maior da graça de Deus na nossa vida, que é possível, mas agora a gente tem que lidar com certas consequências difíceis. Terceira e última lição. Ouvir a voz de Deus hoje traz quietude no teu coração. O que mais impressiona nesse texto, além da intervenção de Abigail, sabe o que é? Davi ter escutado ela. Ele ouve. Como eu disse, ele poderia dizer: você sabe com quem você está falando? Você quer me ensinar, é isso? Mas ele reconhece: bendita seja a tua prudência, Abigail. Finalmente, alguém teve bom senso nessa sala, não é? Alguém teve bom senso. E ele se deixa corrigir. Isso é precioso. Davi se deixa corrigir. Coração ensinável. Sabe, gente, não basta a gente ouvir um conselho. O nosso coração ele tem que ser ensinável. Esse é o segredo da maturidade espiritual. Tem um Provérbios que diz: o sábio ouve e cresce em entendimento. Há pessoas que endurecem o coração. E Hebreus nos alerta: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Não basta ouvir. Se a gente endurecer o coração, fica difícil. Tem coisas que tem que ser hoje, tá, gente? Hoje. Eu quero te convidar. Se você está com o coração muito duro, vamos quebrantar ele, vai. Vamos sair do pedestal do orgulho, da razão. Porque tem coisas que o Senhor quer hoje intervir na nossa vida. Perdoar hoje. Recuar hoje. Pedir ajuda a alguém hoje. Ouvir o conselho hoje. Romper com um pecado que você está flertando, rompe hoje, não amanhã, não daqui a um mês, hoje. Porque se não for hoje, amanhã pode ser tarde demais. Davi, ele ouviu, e por ouvir, ele preservou o seu futuro. Do contrário, Davi de amanhã ia estar envergonhadíssimo do Davi de hoje. Pouco depois desse encontro com Abigail, Deus mesmo resolve a situação com Nabal. Olha que interessante. Deus resolve a situação de Davi. Aliás, não é nem a situação de Davi, é a situação de Nabal. E o que Davi queria resolver na força da espada, Deus ele resolve com soberania e com sabedoria no seu tempo. Aquilo que nós queremos resolver na força do ódio, Deus tem outro jeito de resolver, portanto, deixa Deus resolver. Quem aprende a esperar em Deus não precisa sujar as mãos com vingança, nem com ódio e nem com desespero. Quem aprende a esperar em Deus é livre do perigo que a sua própria alma
pode lhe trazer. Eu quero concluir dizendo para você: guarde o coração no Senhor e o seu futuro vai estar protegido. Essa história quer nos ensinar que a ira pode nos fazer esquecer de uma coisa bem importante: quem somos no Senhor. A verdade de quem nós somos em Cristo. A ira, quando somos dominados pela ira, a gente se esquece que a gente é um cristão, uma cristã. A gente se esquece que somos filhos e filhas de Deus. Não é assim? Quando o nosso coração é dominado pela ira, é aquele 1 minuto de bobeira. E toda aquela nossa identidade firmada em Cristo, a gente esquece. E a gente se torna numa pessoa horrível. Eu desejo que Deus use pessoas para impedir que você ultrapasse limites. E eu seja impedido de ultrapassar limites. E que ouvir a voz de Deus hoje é a forma de nós preservarmos a nossa vida de uma vergonha e uma perdição amanhã. Abigail foi um presente de Deus na vida de Davi. E eu quero lhe perguntar: quem tem sido Abigail na sua vida? Quem tem sido uma Abigail na sua vida? E mais importante do que isso, você tem ouvido esta pessoa que Deus tem colocado na sua vida? Deus está falando hoje contigo, porque se for amanhã, pode ser tarde demais. Guarde o teu coração, valorize as pessoas que Deus tem enviado na sua vida, respeite o tempo da graça de Deus, respeite, gente. Não brinque com a graça, não barateie a graça, respeite. Às vezes a graça de Deus ela veio de sobremaneira na sua vida. Olha, de uma maneira muito graciosa, Deus se apresenta para ti, respeite esse tempo. E que você possa dizer como Davi: bendito seja, Senhor, porque tu me impediu de fazer o mal. Bendito seja, Senhor. Que o você de amanhã olhe para o você de hoje e agradeça a Deus pela decisão de você ter ouvido um conselho. Amém?